pública, ou grande parte da imprensa, trata este novo como sendo alguém simplesmente que não era da política e que tenta entrar na política, como um Joaquim Barbosa. Mas assim, que entra numa estrutura que é a mesma estrutura que existia antes, né? E no nosso ponto de vista, no momento em que ele entra nessa mesma estrutura, se ele quer ter sucesso, ele precisa se comprometer, ele precisa se envolver num processo que a gente entende que está carcomido, que não funciona mais, que tem que ser alterado, né? E a partir do momento que qualquer um desses, por mais renovador que seja, ou mais outsider que seja, no momento em que ele se elege nessas condições, no momento em que ele assume aquele cargo, aquela posição, já não é mais dele, já é daquele grupo que viabilizou aquilo e pronto, aí começa todos os conchavos de novo, conchavos às vezes que a gente acha que grande parte deles não são republicanos, não atende ao interesse do eleitor, atende ao interesse do político, isso não serve. Nós não imaginamos crescer através de alianças, através de coligações. Ela é orgânica através da difusão das nossas ideias, dos nossos voluntários, do engajamento do nosso pessoal, dos nossos filiados e apoiadores. Uma das coisas que a gente tem diferente dos demais partidos, o fato de nós não utilizarmos fundo partidário e utilizarmos só recursos dos nossos filiados, dos nossos doadores, torna o nosso pessoal, o pessoal que nos acompanha, os nossos apoiadores, muito engajados com o novo. Quer dizer, eles se sentem donos do partido e realmente eles são. Eu te diria, não lista do mais importante em termos de efeito imediato, mas de significado, né? O primeiro deles eu acho que é a questão dos privilégios. A gente entende que toda a classe política, toda a classe que serve hoje em dia a população não deve ter os privilégios que tem hoje. Esse é uma grande mudança de modelo que a gente imagina. Não faz sentido os políticos lutarem por privilégios que são pagos pela população, são pagos pelo pagador de imposto, e esse pagador de imposto está descontente com o serviço, com o resultado que ele está recebendo. Esse é a grande mudança que a gente entende que, pelo exemplo, você começa a mudar. Quer dizer, é muito difícil você falar para o pagador de impostos que você precisa subsidiar, por exemplo, um óleo diesel que ele vai ter que pagar mais imposto, vai ter outros custos agregados, o consumidor de uma maneira geral, quando você não abre mão de um privilégio que você tem, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário. Quer dizer, se você inverter essa pauta e dizer, olha, fizemos aqui a lição de casa, esses privilégios aqui estão cortados, você ganha moral, você ganha condições para propor soluções que talvez sejam mais difíceis, e aí você tem uma população talvez ao seu lado. Aí você tem condições de falar de reforma da Previdência, reforma trabalhista, você ganha espaço para fazer essas mudanças. É um acumulado de vários erros que desemboca ali nessa crise dos caminhoneiros, né? Na verdade, a gente vem convivendo com esses problemas ao longo de muito tempo, né? As soluções dadas e até assim os pleitos, certamente quando você resume os pleitos e as soluções dadas, você percebe que não é a solução mais adequada. Quer dizer, o que nós estamos falando é de subsidiar óleo diesel e de tabelar preço de frete. A gente já fez isso no passado, já viu que isso não funciona. Tem outra classe trabalhadora que vai pagar por isso, a gente sabe disso. De uma maneira direta ou indireta, esse custo vai chegar para a sociedade como um todo. Vamos olhar os custos, primeiro vamos cortar os custos e depois vamos chegar na solução. Então, como a gente quer valorizar ideias, é difícil você conseguir uma pessoa com reconhecimento público, notória, seja lá por que for, que aceite entrar num projeto como esse, num partido em que as ideias são mais fortes. Normalmente essas pessoas tentam um protagonismo pessoal muito grande. Então eu te diria que a experiência nos mostrou que a questão do buscarmos o popular não era um bom caminho. Esse é o nosso paradoxo, né? Quer dizer, você precisa encontrar alguém carismático, conhecido, reconhecido e que ao mesmo tempo partilhe dessas ideias, né?
O Bernardo é um caso desse, né? É um caso que teria esta conjugação. Né? Não surpreende, a gente sabia que a gente era muito pouco conhecido. Né? O que nos anima é que a gente percebe que o jogo ainda está completamente aberto, quer dizer, as pessoas ainda não pararam para pensar em quem que vão de fato votar nas eleições. Né? Nulo, branco e não sabe tem mais de 40% de votos, é o líder disparado, tá certo? E aí depois começa a entrar nomes, e se fala de nomes que não vão estar no pleito, como Lula, por exemplo, não faz sentido, o nome está ali com quase 20%, quer dizer, isso de alguma maneira vai... Nós ainda temos pessoas que não foram influenciadas e que a gente pode chegar lá, né? O voto da revolta, o voto que não aceita mais nada, a gente tem que buscar, é esse voto que a gente tem que buscar. O que a gente chama aqui de furar a bolha, né? Que a gente tem um pessoal que nos conhece muito bem, mas a gente tem que ir mais à frente e conseguir chegar nesse pessoal que é o pessoal que está votando em branco, que não vai votar, que está dizendo que não vai votar. A gente tem que sensibilizar esse pessoal com uma proposta um pouco diferente. Um pouco não, totalmente diferente do que tem aí.